Olá, gente! No vídeo de hoje, eu quero parabenizar as testemunhas de Jeová. O vídeo de hoje é para parabenizar a sociedade Torre de Vigia. Basta dar uma olhada aqui no meu canal, que você verá que o meu canal ele é crítico às doutrinas das testemunhas de Jeová. Porque eu comparo o que as testemunhas de Jeová ensinam com o que a Bíblia diz, e eu chego à conclusão que as testemunhas de Jeová é uma seita herética, uma seita pseudo-cristã. Isso mesmo. Mas o vídeo de hoje é para parabenizar as testemunhas de Jeová. Que coisa, né? Se não, vejamos o porquê desses parabéns. Alguma vez você já viu algum político? Esses políticos bandidos, safados, mentirosos, profanos, ladrões, bandidos que existe aqui no Brasil, se é que existe alguma exceção que seja considerada essa exceção ou estas exceções. Mas você já viu algum desses políticos bandidos, safados, vagabundos, mentirosos, profanos, ladrões, dentro do salão do reino das testemunhas de Jeová, pedindo voto, fazendo campanha política? Você já viu algum político deste bandido, safado, vagabundo, salafraio, ladrão, mentiroso, profano, sendo levado para dentro do salão do reino, para cima da tribuna, do altar, do púlpito, seja lá como for chamado esses lugares, levados para cima da tribuna por um ancião, por um servo ministerial? Você já viu algum político deste bandido, safado, vagabundo, sendo levado para os congressos das testemunhas de Jeová por um superintendente de circuito? Já? Eu tenho certeza que não. Pois é. As testemunhas de Jeová, elas não se envolvem com política partidária e por isso devem ser parabenizadas. Vejam, eu não estou dizendo que as testemunhas de Jeová não devem se envolver com política, porque isto é impossível para qualquer indivíduo ou organização. Eu estou dizendo que as testemunhas de Jeová não se envolvem com política partidária, porque entendem que a missão da organização não é esta. A missão das testemunhas de Jeová, você pode até discordar da missão delas, como eu discordo, mas eles têm um propósito definido. Como a Igreja de Cristo também tem um papel bem definido e delineado pela Bíblia. As testemunhas de Jeová, elas não se envolvem com política partidária, embora cada testemunha de Jeová vota se achar que deve votar. E eu conheço testemunhas de Jeová que são minhas amigas que votam. E diga-se de passagem, votam com muita discrição. Mas eles votam e votam em quem quiserem, sem sofrer qualquer coação ou sugestão do ancião, servo ministerial, superintendente de circuito e etc. Diferentemente da igreja evangélica aqui no Brasil. Vocês estão observando o nível de prostituição que a igreja evangélica no Brasil está submergida, está submetida? Está sendo um escândalo nacional como os pastores prostituíram a igreja evangélica, fazendo dos locais de culto um comitê político e o pastor, o líder, o bispo, se transformando numa espécie de cabo eleitoral. Deixa eu falar agora especificamente, diretamente com você que tem um canal aqui no YouTube e que... vocês que têm canais aqui no YouTube e que, atenção, são autodeclarados apologetas anti-TJs,
que se autodenominam, que se autoassumem como apologetas, com foco no antitejotismo. Eu nem sei se existe esse nome, mas eu estou criando agora, pronto. Eu quero falar especificamente com você. Qual foi a sua postura, já que você é um crítico das testemunhas de Jeová? Qual foi a sua postura em ver pastores expulsando pessoas de dentro da igreja? Você tomou conhecimento disso? Expulsando pessoas de dentro da igreja porque não votariam em Bolsonaro. Eu estou perguntando a você porque você, como eu, nós somos críticos de como o Salão do Reino expulsa uma pessoa lá de dentro e entrega ela ao ostracismo. Nós vimos e estamos vendo nos dias atuais, dentro das igrejas evangélicas, algo muito mais brutal, mais pesado no modo do que como as testemunhas de Jeová fazem. As pessoas que vão assistir esse vídeo sabem que eu não estou inventando mentiras diante dessa pergunta. Qual foi a sua postura? Perguntar a você ainda que, como eu, acusam as testemunhas de Jeová com razão de serem falsas profetisas. Nós que acusamos, digo eu e você, que acusa a sociedade Torre de Vigia de ser falsa profetisa, porque as testemunhas de Jeová realmente profetizaram dezenas de acontecimentos e nenhum deles aconteceram. Como que você reagiu? Qual foi a sua atitude diante de dezenas e dezenas de pastores e irmãos que profetizaram a reeleição do presidente Jair Bolsonaro? E a reeleição não aconteceu. Nós chamamos a sociedade Torre de Vigia de falsa profetisa, e com razão, porque realmente é. Mas agora está diante dos nossos olhos algo que nos tira a moral. Nós não temos moral mais para chamar as testemunhas de Jeová de falsas profetisas, porque nós cometemos, aos olhos de toda a sociedade brasileira, as mesmas falsas profecias que as testemunhas de Jeová fizeram, com diferença de conteúdo. Qual foi a sua postura autoapologeta? Autoproclamado apologeta anti-TJ? Eu não estou me referindo a você que é ex-TJ, que tem um canal aqui no YouTube, que faz a sua interação com TJs, com ex-TJs, querendo ajudar pessoas. Não, eu estou falando com você que é autodeclarado apologeta, que se autoassume como apologeta cristão, como defensor em defesa da fé, em defesa da igreja. Qual foi a sua postura? Se não se manifestou como eu estou me manifestando, você não tem moral para acusar as testemunhas de Jeová de violência contra os parentes, contra as testemunhas de Jeová que são expulsas do Salão do Reino. Você não tem autoridade moral para chamar as testemunhas de Jeová de falsas profetisas, para acusar a Torre de Vigia de falsa profecia, porque os pastores da igreja evangélica, contaminados pela política, prostituídos pela política partidária, profetizaram, fizeram atos proféticos, vigílias de jejuns e oração, profetizando a reeleição de Bolsonaro. Bolsonaro não se reelegeu. Aliás, eu tenho dito, gente, o seguinte: nós evangélicos, nós cristãos, em especial nós cristãos pentecostais, nós andamos expulsando demônio toda hora. Nós andamos expulsando demônios a todo momento. Nós até exageramos, vemos demônios em tudo. Mas no dia em que nós encontramos um demônio de carne e osso,
nós trouxemos para dentro da igreja, mais que isso, pusemos em cima do altar, expulsamos da igreja os irmãos que eram contrários àquela postura da igreja e ainda demos santa ceia a este demônio. O que você me diz, falso autoapologeta? Qual foi a sua postura? Saiba que, a partir da sua postura, repito, você não tem moral para acusar o Salão do Reino de expulsar de forma violenta e desumana os irmãos testemunhas de Jeová. Porque dentro da igreja evangélica foi praticado algo mais brutal ainda. Você não tem moral para acusar, a partir do seu comportamento, para acusar a sociedade Torre de Vigia de falsa profecia, porque os púlpitos, os altares, as igrejas estão cheias de falsos profetas, de falsas profetisas, que deram como certa, falaram em nome de Deus de que Jair Bolsonaro seria reeleito e ele não foi. Nós, aqui no canal, você aí no canal que diz que o maior inimigo de um falso profeta é o tempo. Isso voltou contra vocês. Dia 30 de outubro chegou. E o tempo foi o inimigo desses falsos pastores, desses falsos profetas. Que estão nus, vocês estão nus diante da seita das testemunhas de Jeová. Que Deus proteja a igreja brasileira, que Deus restaure a moral da igreja brasileira e que Deus preserve você que é um verdadeiro pastor. Deus abençoe a todos.